Aí, Fernando, Tudo bem, estamos, Leandro? já estamos aqui no grupo, né? Como eu coloquei ontem lá, para as pessoas poderem seguir a nossa conversa. Eu sempre falo o seguinte, Fernando, que eu tinha um professor que ele falava que o Sócrates, né? O Sócrates, ele tinha algo, o grande filósofo, ele tinha algo ele falava que ele interpelava os transeuntes. Então, as pessoas estavam passando e ele interpelava e falava: Olha, eu não entendo de tal coisa, o que você pode me falar disso? Aqui é diferente, sabe? Aqui a gente tá na internet, né? E as pessoas que estão transitando, eu chamo os transeuntes do Facebook, né? Ou transeuntes facebookianos, eles param e às vezes nos perguntam as coisas, sabe? Aham. E é uma coisa assim, realmente, que eu fico muito feliz, sabe? Quando alguém comenta, sabe? Alguém já comentou aqui, ó. Deixa Olha eu lá. ver quem é, sabe? A Anelisa, ela tá atenta aí, Fê. Olha lá, minha esposa vai assistir tudo. Bacana. Para quem está passando aí, nós temos algumas pessoas que já estão observando a gente. Praticamente dispensa apresentações, mas eu tenho aqui o grande Fernando Vignotti, né? Músico de excelência, né? Já fui músico da dupla, né, do Kleber e Fernando. Já tive o Verdade. Bons prazer de tempos, né? tocar. Hoje apareceu uma lembrança de 6 anos atrás da gente ensaiando no estúdio para Olha que viajar legal. para Caraguatatuba tocar com o Frei André. O Frei André. Então a gente tem uma história de bandas de baile, de quando eu comecei lá com a banda Geração 2000 com o Maurinho, a gente acompanhava, e agora o Fernando tem um grande ministério, né, de evangelização, de louvor, né, de solidariedade, fraternidade. Fernando, é um prazer que você tenha aceitado a nossa conversa aqui de hoje, né? Ô, Leandro, alegria é minha. Primeiro de ter uma manhã de prosa, né? A vontade era de que nós tivéssemos sentado aí um na frente do outro, tomando um chimarrão e Rapaz, trocando uma prosa, como muitas vezes a gente já fez. Mas é gostoso também a gente usar essa ferramenta, né? Que a internet hoje nos proporciona, as mídias sociais, até porque de uma prosa, de uma conversa informal, às vezes muitas outras pessoas podem ter assim, puxa, eu não tinha pensado nisso, né? E uhum, às vezes uma prosa nossa acaba também colaborando no cotidiano das pessoas, né? Então, assim, eu sim, fico muito feliz com a tua iniciativa. Eu acho que eu te acompanho sempre. Eu acho muito bacana a tua nova forma de expor o teu dia a dia, porque eu vejo que você fala de tudo com todo mundo, e isso é muito bom, né? Eu Fê, acho que é importante que as pessoas também conheçam, né, o Leandro Moreira, desde o músico até o professor. É gostoso, cara, isso rapaz, aqui é muito bom. É muito bom. a gente sente, como professor, e você também, com certeza está sentindo falta, né, do trabalho, né, das suas edições, das fotografias, da igreja, dos eventos. Verdade. Mas isso aqui foi a melhor coisa. No início eu pensei, pô, vou fazer uma live. E daí, quando você tem essa audiência, que a gente tem essa coisa da audiência, que eu acho que é alguma coisa do músico, né? Da gente poder Aham. repassar aquilo, né? Que a gente está fazendo. Tem um professor que ele fala que nenhum professor ele foi preparado, ou ele estava preparado para ser um youtuber, né? Mas eu acredito que hoje no Melhor. currículo dos professores, nas licenciaturas, vai ter essa questão aí de lidar com essas plataformas de stream, com vídeos, com edição. Cara, de uma hora para outra, tudo mudou, né? E a gente teve que Mudou, aprender Leandro. a fazer. E, cara, isso me traz um bem-estar antes, né? A expectativa da conversa, né? Dos temas, né? Me leva a ler outras coisas, estudar mais. E o depois também, né? Porque pinta muita coisa nova. Você sai, Isso assim, mesmo. da conversa, igual quando você vai na academia e sai da academia, né? Pô, bacana, né? E eu falo que quem não faz ainda é uma ferramenta que está à disposição de todo mundo, as pessoas devem fazer sim, né? Quem está perto e puder conversar, o melhor, muito melhor, a gente está junto. Claro, é verdade.
mas nesse tempo de quarentena é assim que a gente vai se virando, né? E olha Fer, que, mesmo depois, quando tudo isso passar, essa é uma ferramenta que não vai passar mais. eu também acredito, Fer. Por causa da E velocidade que nos aproxima, né? A mensagem de quem vai, o receptor da mensagem, né? Então, às uhum, vezes, esse veículo aqui, às vezes não, eu tenho certeza, esse veículo aqui, por mais que pareceu dificultoso no início, ele uhum, vai facilitar a vida de muita gente. Tanto daquele vai. que precisa passar a mensagem, quanto daquele que precisa receber. Cara, ó, o Luciano Santana, nosso amigo, mandou um bom dia pra gente. Luciano que Bom dia, canta Luciano. também. Você vai falando as pessoas aí, mano, que eu não tenho acesso a nada aqui. Eu vou olhando aqui, eu uso aqui, como eu lanço do grupo, então eu preciso do retorno, eu olho aqui no celular, no grupo, as Fica à pessoas que estão vontade aí, mano. participando. Fer, falando aqui sobre o nosso tema, né, eu coloquei o tema sem perguntar para ti, mas eu vi que você, eu vi que você até compartilhou, né, eu falei, ó, beleza, o Fer, né, apoiou. E como eu sigo os seus trabalhos, eu sigo o seu ministério, eu Aham, coloquei o nome como a essência da fé, aham, né? E principalmente para falar dessa fase, né, do teu trabalho, uma fase que já vem há muitos anos, né? uhum. Até também para conversar sobre o Fernando, né, essa passagem, né? Aproveitar que a gente está aqui, ó, tem bastante gente, né? É uma conversa diferente. É diferente. Tem sempre alguém cuidando da conversa. Mas também Verdade. entender essa passagem, né, do Kleber e Fernando para tua palavra, é uma coisa minha, né, que eu quero entender. Mas de Aham, primeiro, Fer, eu queria falar sobre isso. Eu vi nos jornais, eu vi que teve vereador aqui que tentou protocolar projetos, aí eu vi também em jornais lá dos Estados Unidos, né, referente ao Trump e outras coisas, essa questão da essencialidade, eu nem digo da fé, é que eu coloquei da fé, a fé para mim é fundamental, é essencial, aham. mas a essencialidade dos serviços prestados pelas igrejas. Nós vimos que aconteceu algo, pelo menos para mim, inédito, Fernando. E acredito que para você também, a gente tem praticamente a mesma idade. As igrejas se fecharam. Baixou-se o decreto e as igrejas se fecharam. Como que foi isso lá na comunidade? Como que você sentiu isso, tanto quanto o ministério, tanto quanto uma pessoa que está ali, próxima às pessoas, né, que vão até o ministério para louvar ou para receber uma boa nova, etc. Leandro, acho que o que está acontecendo agora eu não esperava na nossa passagem terrena. Eu não esperava viver, não. Né? A gente ouviu muitas histórias, ouviu muitas coisas, mas eu acho que, não, como eu e você, muitas pessoas não imaginavam que a gente iria assistir, né, a olho nu, tantos acontecimentos mediante a um quadro viral que está no planeta, né, está no mundo, com um poder devastador de muita coisa, porque não é o poder devastador apenas do tirar a vida daquele que está com a saúde mais frágil, não. É um vírus que tirou muita coisa de muitas pessoas, né? Uhum. E uma delas foi o fechar de portas aí das igrejas, né? E só que fecharam portas de igrejas, fecharam portas de loja, fecharam portas de restaurantes, de muitas coisas, no início até supermercado, farmácia, fechou todo mundo. Então isso assusta, porque a gente não foi criado para viver esse tipo de situação. E falando da Uhum. fé, né? A fé, a gente também, como cultura, a gente foi ensinado, parece que só até a página 7, né? A gente nunca ultrapassou um limite também dentro da fé. Por mais que a gente tenha as nossas situações, às vezes particulares, de dificuldades, de problemas mesmo, a impressão que a gente tem é que existe uma margem de segurança dentro da fé. E esse vírus, ele veio e começou a ultrapassar essa margem de segurança, porque muitas coisas fugiram do nosso controle.
Não sei se você pensa assim como eu também. Mas daí, Sim. vamos falar da nossa vida comunitária, que é a tua pergunta. Eu queria falar um pouquinho antes para chegar na vida comunitária, que é o fechar das igrejas, né? O fechamento das igrejas, que você, a gente falava, né, que é um serviço essencial. Ele é um serviço essencial dentro dessa margem de segurança de cada um, da individualidade de cada um. Eu posso dizer para você que, para mim, é um serviço essencial. Entendeu? Se eu pudesse, com segurança, estar na minha vida comunitária, eu estaria. Uhum. Mas daí tem aquela questão da obediência, né? Aquela questão de termos cautela também. Mas eu posso garantir para você, Leandro, para você e para quem está nos assistindo, que esse interrompimento da vida comunitária, cara, ele levou muitas famílias aí e também na individualidade a ruína, a vida das pessoas a ruína. Entendeu? Uhum. Porque tem gente que é como cultura, desde muito tempo. Tem aquela cultura, tem gente que vai em missa diária, por exemplo. Eu que sou da Igreja Católica, eu não sei as pessoas que estão assistindo a gente, cada um tem a sua cultura de fé, tem a sua religião, e dentro de cada religião, de cada comunidade, tem o seu dia a dia, certo? Então tem pessoas, vou falar da minha realidade, tem gente que vai em missa diária, tem gente que vai em terço diário, e tem aquele ritual, e não estava preparado para ficar sem esse ritual. Então, assim, o fechamento da porta das igrejas dentro da nossa comunidade, ela prejudicou muito não só o espiritual, mas também o psicológico de muita gente, cara. É preocupante. Uhum. Preocupante. Fer, eu costumo, quando eu caminho, quando eu passeio pela cidade, assim, né, a gente vê que houve alguns anos um movimento, assim, eu vou chamar, eu não sei se é esse nome que daria na área, mas é uma pulverização, assim, de várias igrejas nos bairros, sabe? Igrejas pequenas, principalmente dentro do movimento neopentecostal. E daí você passa, eu não sei se você notou isso, às vezes ruas que tinham 3, 4, 5 bares, hoje em dia tem um bar e tem várias igrejas. E eu costumo conversar isso com os amigos, que essa parte social, né, tem a questão da fé, mas essa necessidade social, da pessoa estar ali, dela ter uma comunidade, dela se fazer presente, dela se sentir protagonista, ou participando, cantando, orando, louvando, isso faz parte da saúde, faz parte do social também das pessoas, né? Sim. Aí quando você fecha, né, muita gente acaba não entendendo isso, né? Mas essa necessidade que as pessoas têm trabalha dentro do que é essencial para elas, né? Claro. Como diria o nosso grande mestre, nem só de pão vive o homem, né? É isso E mesmo. você não é só questão dos mercados, né? Dos trabalhos, né? Claro que sim, né? Eu fiz uma convite até. Tem uma mensagem para a gente aqui. Fiz um convite para o professor Frank, né? E faço aqui, vou mandar para ele assistir a gente, né? Que ele tem um grupo de estudo sobre religião, para Legal. falar também sobre isso, né? Mas é bacana esse feedback seu, porque você está ali, Fê. Você tem um ministério, de repente, pá, cadê? Olha, Vou Leandro, fazer, né? a nossa realidade hoje é estrada de novo. É a gente estar em contato com as comunidades. Hoje eu faço parte dentro da Igreja Católica de um movimento chamado Renovação Carismática Católica. E a gente viaja para muitas cidades dentro dos grupos de oração. Então, hoje, o meu essencial é estar nesses lugares, semanalmente, entendeu? São vários dias por semana a gente dentro de uma nova comunidade. Então, toda quinta-feira eu tenho a minha comunidade a qual eu pertenço, que é o grupo de oração Emanuel, que acontece em Campo Mourão, mas outros dias da semana nós estamos em viagens, nós estamos visitando outros grupos, conhecendo novas realidades, falando com pessoas, levando, através desse chamado de Deus,
levando o evangelho de Deus não somente na palavra, mas também através da música. E querendo ou não, acontece também nessas visitas da gente trazer a nossa providência financeira para casa, né? E hoje também isso a gente não tem. Vou falar da minha vida particular. Hoje eu também já não tenho, né? Então, assim, eu não cobro para cantar em lugar nenhum, nunca cobrei. A não ser esses shows de prefeitura, né? Que daí a gente tem um valor e desse valor a gente também faz um repasse para a igreja, né? Local, mas a gente não cobra. Grupo de oração a gente não cobra nada, é de graça, entendeu? Mas acontece da gente trazer, sim, providências para casa. Tem muitos irmãos que às vezes estão no lugar e sentem o desejo de falar assim: olha, irmão, quero fazer uma oferta para você aqui, para tua família, para abençoar a tua casa. E isso é uma coisa comum de acontecer na nossa realidade hoje, sabe, Leandro? E isso também, vamos falando do serviço essencial, né? Que a gente também é mais uma vertente, né? Muitas pessoas hoje também não têm essa possibilidade de levar uma providência para casa. Entendeu? Porque muitas pessoas têm... Ó, minha filha aqui, ó, chegando aqui, ó. Isso aqui é o essencial, Leandro, ó. Maravilha. Como tá grande. Serviço essencial, é isso aqui, ó. A família da gente é mais que o essencial, é dom de Deus, né, cara? Ter família é maravilhoso. Então, assim, para concluir, né? Dentro da nossa realidade hoje, nós temos a questão de estar ausente da nossa vida comunitária. Dentro da nossa Igreja Católica, que existe a questão da Eucaristia. Tem muitas pessoas que sentem hoje a necessidade de estar na presença de Jesus Eucarístico dentro da Igreja Católica. São muitas coisas. Se a gente for citar, são vários temas dentro de um tema só, né? Então, assim, é um tempo difícil, mas é um tempo da gente se reencontrar na fé e entender essa essência da fé, né? Essa necessidade de mantermos a chama acesa da fé. E é difícil, né, Leandro? Olha que agora é prova de fogo. Provações em cima de provações. Nós estamos numa prova de fogo. Porque quando a gente está na zona de conforto, que é o que estava antes, é até bonito falar de fé para algumas pessoas. É bonito. Aí as pessoas olham, veem a tua pregação e falam: nossa, eu queria ser como aquele rapaz, ele ter a fé que ele tem. E aí, de repente, entra um coronavírus da vida e abalou a fé de muita gente que é líder cristão. Né? Porque não estava, culturalmente mesmo, a gente já falou ali atrás, não teve um preparo na fé, talvez. Ou enxergava a fé até a página 7 mesmo. Não conseguiu chegar na 8 e ir para frente, né? Mas talvez agora é o tempo que a gente tem de se aprofundar, né? Se não for firme, né, Fernando? Tem que estar bem, o alicerce tem que ser na rocha, né? Na rocha. Na rocha. Aqui, ó, algumas pessoas aqui participando, o Frei André Luiz Ourix mandou, ó, bom dia, queridos amigos. Deus abençoe vocês. Como eu falei, eu tenho uma saudade dele, bicho. Se eu pudesse, eu tocava todo final de semana com ele. Há 6 anos atrás, a gente estava ensaiando para ir para Caraguatatuba, lembra? A gente fez São Sebastião. Né? Cara, foram várias cidades, né, com o Frei André. A gente teve essa alegria também, né? Nossa, saudade mesmo. Espero aí a gente tem pelo menos uma vez, né, Leandro? Eu tô à disposição, Fernando. Aqui uma outra mensagem. Bom dia, Leandrão, Fernando Vinhotti. Um tema maravilhoso, pois o que precisamos utilizar nesse momento é a fé genuína. Um abraço para o Kleber, aqui, ó, até para o Clebão. Esse aqui é um grande amigo meu, Joacir, né? Ele tem um Face junto com a esposa dele, a Lidiane. O Joacir também tem um trabalho ministerial muito bacana. Eu sempre, quando preciso... Irmão, Deus abençoe aí. Sempre quando eu preciso dele para a gente amparar alguém, ou até para o próprio amparo da gente na fé,
eu corro lá, eu mando a mensagem. Olha aí, Josi, tamo junto, sempre tá junto, sempre parceiro, né? Ele mandou, ele fala um grande abraço a todos. E aí também a gente tem aqui o Jefferson, né, que ele tem o Facebook junto com a Adriana. Paz e bem. Paz e bem. Grande Jefferson, que bacana, cara. Tem Deus mais uma abençoe. mensagem que apareceu aqui. É Aí eu vou maravilhoso. cuidando aqui das mensagens, sabe? E, Deixa eu Leandro, achar aqui. uma coisa que eu Tem tenho... algumas. Pode falar. Uhum. Só que o último, né? O Diego Salvetti, lá de Piabiru. Bom dia, amigos. Abração. Bom dia, Diego. Deus abençoe, irmão. Esse cara é maravilhoso também, viu? Família dele. Bacana, Fê. Leandro, essa questão da fé, as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender quando a gente fala que a fé é um exercício diário. Porque isso tá na palavra, né? E é um exercício diário Sim. mesmo. Mas as pessoas têm dificuldade de entender porque é colocado muito no centro dos nossos dias outras prioridades. Entendeu? Como nesse momento. Qual é a prioridade de muitas pessoas? A gente conversou isso um outro dia, pessoalmente. A necessidade das outras pessoas é encontrar onde elas estão no meio desse furacão para organizar uma outra situação que não é a fé. Uhum. Que é a sua questão financeira, questão de trabalho. Então, ela está ali no meio daquele vento, né? Tentando se encontrar. Mas aí, a pessoa esquece que se ela exercita a fé em si, da pessoa sendo exercitada diariamente, ela ajuda no sentimento de paz e no equilíbrio. E uma pessoa, quando ela está fora do equilíbrio, quando ela não está com o coração em paz, dificilmente ela consegue solucionar outras coisas. Então, a questão da fé, como essência, como essa necessidade nossa, Leandro, ela parte do princípio de nos dar equilíbrio nesse momento. Porque se você está em equilíbrio, porque você crê que Deus terá um olhar para consigo, essa crença te faz conseguir enxergar os problemas numa outra ótica. E talvez recomeçar. Tem muita gente, Leandro, que está com dificuldade de recomeçar. Talvez porque não tem a fé cravada na rocha. Uhum. Talvez porque não exercitou, não tem exercitado. E você crer em Deus parece coisa de louco. Você crê que existe uma força sobrenatural que pode te impulsionar a chegar aonde é a tão chamada vitória? Isso parece coisa de louco. Fer, eu acho que, seguindo as palavras de São Paulo, é coisa de louco mesmo. É coisa de louco. Que assim, Para o mundo, eu tô para o fazendo um mundo rodeio nós porque somos tem muita loucos. gente assistindo, né? Então a gente vai fazendo um rodeio e tal, nós vamos alinhavando. Né? Essa é a intenção, né? Então, assim, pode parecer loucura para muitas pessoas. Pode parecer mesmo. Tem gente, cara, que vai falar, esses dois estão loucaço da vida. Mas eu posso garantir, eu já ouvi. Eu já ouvi. Eu sei, eu também. Eu já ouvi, aliás, eu ouvi de mim a pessoa falando para mim e eu vi também a pessoa falando de você para mim. Aí, então, será que o Fernando ficou louco? Cara, e essas coisas, né, pegando as cartas de Paulo, né, e como que ele também, né, foi tratado na época, me soa como um elogio. Sim. Me soa como um elogio, porque quando o mundo é assim, né? Se você está na contramão do mundo, por mais que você esteja na via certa de Deus, no caminho reto, mas o mundo vai achar que você está na contramão, né? Você vai parecer louco às pessoas, né? E a gente assiste os noticiários, vê as TVs, né? Vê como as pessoas não têm, às vezes, um mínimo de paciência, um mínimo de coerência nos atos, né?
como aqui, por exemplo, há uma semana atrás, aí uns dias atrás, o pessoal fez uma festa clandestina, sabe? E Eu para piorar a dei situação da vendo aí. festa, com o uso de coisas que só destrói o ser humano, a gente sabe disso, né? Destrói a juventude, destrói o ser humano, não tem como sair algo bom de lá. E realmente, no mundo desse, ser louco, estar na contramão, é a melhor coisa. Com certeza. Ter aqui, ó, Prefiro ser visto assim, não, né? já E falaram de Leandro, ó, você. uma vez conversando com um amigo, a resposta dele para uma outra pessoa assim foi bem, eu achei muito interessante e eu guardei para mim, Uhum, que é a questão do acreditar, né? A pessoa falou assim, tá, mas eu não acredito. E aí esse meu amigo respondeu assim, olha, tudo bem. Eu acreditando, se chegar lá no final eu tiver errado, eu não perdi nada. Agora, se eu tiver certo, você não acreditando e chegar lá no final, como é que vai ser? Porque as uhum. nossas ações crendo, nós não vamos perder nada, Leandro. Não. E nós temos a convicção, né? Nós temos essa convicção de que Deus é. Uhum, Pronto. Mas uhum. tem muitas pessoas que têm essa dificuldade e a gente tem que respeitar também. Isso não é Sim, uma o tempo de discussão, cada pessoa, né? não é uma É o tempo. imposição, colocar na cabeça e no coração das pessoas de que nós somos tutores da verdade. Não é isso. Por isso que existe a liberdade. Você pode crer naquilo que você quiser ou não. A decisão é tua, né? Mas nós temos o dever também de mostrar para as pessoas que existe uma luz e existe um caminho para essa luz. Uhum. Então esse é o nosso dever. Ser seta, Fê, né? Mostrar para as pessoas. ser lâmpada, sim, com toda a humildade, né? Porque a luz maior, a Bíblia, né? E a gente tentar estar em comunhão com Deus, né? E pedir que o Espírito Sim, Santo ele nos dê isso, né? Porque que fale por nós, né? Que o Espírito Santo fale por nós. isso, que não sejam vãs palavras, não, mas que sejam palavras dele, né? Que sejam inspirações. Uhum. Fer, o Diego aqui, né? Ele elogiou o trabalho, né? Obrigado, né? Diegão, eu que admiro, o Diego é um cara fantástico, né? Eu vou ver se um dia ele participa aqui, né? É o O Salvete? Salvete. Rapaz, Aí tem mais pessoas aqui, sabe? Deixa eu abrir aqui. Maria Irlane Faria, exatamente o que penso. A fé nos mantém equilibrados. é É o isso que aí. você falou. O Jefferson, se o mundo não gosta de você, é sinal que você está no caminho certo. Seja amigo de Deus. Aqui, opa, deixa eu colocar. Eu estou lendo aqui, esqueço de colocar. Não, pode, coloca aí que daí eu vejo também, olha lá. É, Jefferson, cara, que bacana. Ó. A gente está com uma audiência muito especial, sabe? Muito Que legal. especial. Eu fico muito Fernando, feliz. E é legal. eu tenho, você falando, né, dessas questões, né, lá atrás, né, eu tenho uma teoria, né, aliás, eu tenho que estudar mais e pedir mais inspiração para Deus, mas eu divido assim, vamos dar uma filosofada aqui agora, eu divido os nossos grandes patrimônios e necessidades em três, né, aí Vamos quem lá. está assistindo pode dar um feedback para a gente, né, até se convence a minha tese, né, e aí seria um trabalho de muitos anos de escrita e pesquisa. Mas nós temos o nosso patrimônio material, né? Como você falou aí, as pessoas estão passando por necessidades materiais, Aham. e até lancei um projetinho, né, com sua ajuda, né? Nós conversamos esses dias no Marcos Rosa, e eu fico feliz de contar com o seu apoio. Para mim é Pode contar. primordial para ajudar nessa questão do patrimônio material, que aí cabe toda uma questão de educação, né? Material é o que se fala mesmo, é o físico da gente, é o corpo, é as finanças, é a casa que a gente precisa para morar, é o carro que a gente precisa para ir para um lugar É para o o outro, é o palpável dinheiro, mesmo, né?
é alimentação, esse é o material, e esse é o que mais se vê, né? Vamos colocar assim, esse é o que a maioria das pessoas vê, né? Infelizmente, né? Tem um professor que eu sigo, né? O professor Clóvis de Barros, ele fala que esse material está muito relacionado ao desejo, ao eros, né? A um Aham, tipo, é algo que o homem necessita, mas que ele não pode ser escravo disso. Aí, em aham. segundo, eu tenho, né, e em ordem crescente de importância, né? Então, mais importante que o material é o capital simbólico que a gente tem. São coisas que são nossas, mas não são materiais. Por exemplo, família. Família é nossa família, mas a gente não detém eles materialmente, né? A esposa, os filhos, a igreja, aí vai, depende da pessoa, o time que ela torce, a cultura nossa cultura do Sul, brasileiros, Aham. nossos costumes, nossas crenças, aí vai enorme, né? Alguns símbolos, alguns ritos, né? Algumas É um igrejas etc, têm né? todo Bem grande, hein? é bem grande. Aí, em terceiro, e na minha opinião, mais importante, e que aí que vem o equilíbrio que você falou, é o espiritual. E Aham. o espiritual, as pessoas buscam de acordo com a sua luz, né? Nós somos cristãos, e o caminho para a gente, ontem eu estava fazendo um estudo com meu pai e com a minha mãe, e bem, a gente está estudando João 15, e lá Aham. Jesus fala, né? Eu sou o caminho, né? A verdade, né? E a vida. Então ele não fala a verdade é tal coisa, ou é X, ou é Y, é. Não, ele fala ele é. Ele é. E a gente tem esse caminho, né? Eu acho assim de um óbvio, né? Se quem criou o mundo é de uma inteligência muito superior, né? Ele é o caminho. E eu sempre faço assim, né? Claro, essa é a ideia dos três grandes capitais, né? Não ser um capital só meramente material, né? Como o Marx vai trabalhar, e é fundamental as pessoas que estudam, né? Não ser só simbólico, como outros grandes teóricos aí, né? E o espiritual. Se você está, Fernando, espiritualmente bem e alimentado, o resto é resto. Tem alguns estudos, por exemplo, de alguns monges da Europa, que eles falam que a alimentação nossa, isso eu vi no History, é o que cabe na mão, assim, sabe? O que Aham. cabe nessa mão É você teu. mantém você tem o dia inteiro. Se você comer aquilo ali, o que a gente come a mais, o que a gente veste a mais, isso é uma questão do nosso mundo, dessa necessidade Aham. material que a gente tem, simbólica, né? Mas você vê que quando a gente esquece do espiritual, se cria um vazio tão grande. É por isso que eu falo a essência da fé, né? A fé que move o espiritual, porque não é algo palpável, ela te coloca, como você falou, em equilíbrio. É Ela isso te mesmo. faz você se manter sem o simbólico, muitas vezes, né? É isso mesmo. E, e sem o material, às vezes, né? É isso mesmo. No geral, A gente sabe? percebe que consegue viver sem algumas coisas quando a gente está equilibrado na fé. Uhum, Isso aí é. Não tem. Quando a gente está equilibrado na fé, que a gente entende de que há um tempo realmente para cada coisa e que talvez aquele tempo não é para você ter aquilo ou deixar de ter aquilo. É, o equilíbrio na fé, ele te equilibra em outros setores. Isso aí é incontestável. uhum, Né? Para a gente, às vezes é confortável falar isso, né? Porque é o que a gente acredita, né? Mas é difícil para quem não acredita receber assim, né? A pessoa não recebe com tranquilidade, porque já parte do pressuposto de que ela não crê naquilo. Então, como é que você não tem? A pessoa não, ela vai tentar se equilibrar de outra forma, uhum, né? E eu posso garantir que é muito mais difícil, é um caminho muito mais longo, uhum, né? Você se equilibrar na fé, você tá no meio do furacão e você fechar os teus olhos e falar assim: esse furacão vai passar. E eu sei que Deus tem uma promessa para mim. Eu sei que esse furacão ele vai passar na minha vida e independente do que acontecerá, eu ainda vou sair vitorioso, porque Deus promete isso para mim. E às vezes as pessoas entendem que o sair vitorioso é você sair com conquistas. Tem muita gente que não entende o que é ser vitorioso em Deus.
Por isso tem dificuldade de manter o equilíbrio da fé, Leandro. Porque as pessoas, elas ficam... Eu anotei os patrimônios que você falou. Porque as pessoas ficam presas no patrimônio material. Então, tem muita coisa na vida da gente que a gente não consegue manter o equilíbrio e tem dificuldade até de questionar a existência de Deus, porque nós ficamos presos, talvez, na individualidade dos patrimônios. Entendeu? Como, por exemplo, a questão... É um tema muito amplo, a gente não vai se aprofundar, mas fulano morreu. Por isso, por aquilo, não importa qual é a... Aí existem os questionamentos. Ou eu perdi o meu emprego. E era um emprego que há tantos anos eu tinha, eu estava ali, era palpável, era meu. E aí existe o questionamento de Deus e o esfriamento da fé. Mas tem que ser o inverso. O equilíbrio da fé tem que te ajudar a discernir de que aquele tempo é para que você passe aquilo. De todo mal, Deus tira um bem, Leandro. Sim. De todo mal, Deus tira um bem. E a nossa dificuldade, a dificuldade de muitas pessoas num tempo igual esse que a gente está vivendo agora, talvez seja esse. De entender que este tempo é para ser vivido. Não é desejo de Deus que esteja acontecendo isso. Não é desejo de Deus. Não foi ele que fez assim, Shazam! Agora vai acabar com todo mundo. Não. Não foi ele que fez isso aí. Mas há uma permissão de Deus para que, a partir do momento em que tudo isso que está acontecendo movimenta essa questão da fé nas pessoas, a vitória virá na vida de muita gente, Leandro. Eu acredito também, Fê. Eu vou falar com as minhas palavras aqui, você, talvez, conhecendo um pouco mais da escrita, você vai poder nos ajudar. Mas tem uma parte na palavra que fala que não nos faltará o pão e a água. Isso é uma promessa de Deus para nós. Não vai faltar o pão e a água. E aquele que permanecer firme na fé, né? E permanecer com esperança, serão recompensados. E é muito difícil para muitas pessoas entender que talvez esse patrimônio material ele vai ficar escasso. Mas é promessa de Deus que não vai faltar para nós o pão e a água. Mas a gente fica preso no de que nós vamos perder o nosso patrimônio material. A gente não fica preso de que não nos vai faltar o pão e a água. E muda então, tudo, né? A fé, ela faz a gente mudar a ótica. Eu não estou olhando, eu não vou focar no que eu estou perdendo. Eu vou focar naquilo que Deus me promete que não vai faltar. Então, essa visão de para onde eu vou olhar agora é só quando a pessoa vai se alicerçando na fé, Leandro. E é um caminho. O que a Keila Lenz está assistindo com a gente, a Keila, ela é da igreja onde eu congrego, né? Da Igreja Adventista, lá do Lar Paraná. Tudo bem, Keila? Deus abençoe. Nossa pianista, né? Eu toquei para ela cantar sábado passado, né? A gente sempre eu toco piano, ela canta, daí ela quando eu canto, ela toca também, toca demais, muito bacana. Que legal. Ela escreveu: o espiritual é a base para as outras áreas da vida, mas é um trabalho diário. É o que a gente vinha falando. E aí entra a oração, né? A oração diária, ela alimenta, né? Ela alimenta, ela é um trabalho diário, ela te traz para próximo de Deus. Isso que você falou no nosso tempo, Fernando, a fome não será de pão, né, nem de água. A fome é da palavra. Sim. Né? E eu acho assim, se você colocar esses patrimônios, vamos falar nessa linguagem um pouco sociológica, né, mas esse patrimônio material ou patrimônio simbólico à frente do espiritual, é como se você colocasse outras coisas à frente de Deus. Né? Não há como você amar a Deus. Deixa de ser o centro, né? E é o primeiro mandamento, sabe? E é a base, né? Quando você coloca Deus à frente de todas as coisas, por que você vai se preocupar
né, com botar o material em primeiro. Eu não estou dizendo que o material a gente tem as responsabilidades, né? A gente tem Tem. os nossos projetos de vida e eu acredito que Deus ele dá um dom, um talento e ele quer que a gente tanto trabalhe para ele quanto seja uma luz. Deixa eu só abrir um parênteses. Uhum. Ter fé não é ficar estagnado esperando cair do céu. Porque tem gente que às vezes pensa, não, então então não é esperar, é estar. A fé, ela te faz entrar em movimento para que as coisas venham no tempo de dificuldade, né? Pode continuar aí. O maná cessou quando entraram na Terra Prometida, né? E de lá para cá, a gente tem que trabalhar um monte, né? Suar para ganhar o nosso próprio pão, né? É o que está escrito lá em Gênesis 3. Lá atrás já está escrito, né? O homem, com do próprio trabalho, ele tirará o seu sustento. É isso aí. E não é sobre isso, é bem deixar bem claro, porque algumas pessoas, é difícil entender para algumas pessoas isso, né? O amor de um pai que cuida do filho e quer que ele cresça, né? E que não faz tudo, né? Se você fizer tudo, não deixar seu filho fazer nada, como que ele vai se Mas, preparar? Leandro, assim é Deus para conosco. Uhum. Ele quer que nós cresçamos. E ele não nos faz tudo. Não. Se você for Ainda perceber, bem. a dinâmica de Deus conosco é essa. Porque senão não haveria o tempo que a gente está vivendo agora. O tempo que nós Sim. estamos vivendo agora é aquele início de aprender a andar de bicicleta. Deixa cair que vai aprender a levantar. Uhum. E somos Deus, como Deus ele é crianças, assim né? conosco. Ele nos ensina todos os dias como a gente tem que fazer. É que a gente tem dificuldade, velho. Mas Tem a uma dinâmica de passagem, Deus é assim. tem uma passagem bem bacana no Evangelho, que eu falando aqui, essa questão da gente estar na infância da fé. Tem um sociólogo que eu gosto, que eu tenho um livrinho dele, né? Para onde vai o mundo, do Edgar Morin, um francês, um dos maiores sociólogos, né? Ele fala que a gente está na pré-história do espírito. E isso dialoga com a Bíblia quando fala que no espírito, na fé, nós somos como crianças, né? Aí Jesus ele fala assim, pô, veio João Batista, né? Morava no deserto, vestia aquelas roupas, né? Comia gafanhoto, mel, água, né? Vamos colocar assim, praticamente um vegano de Aham. hoje em dia. E as pessoas acharam ruim, não agradou. Aí veio Jesus, tomava o vinho com os publicanos, com os pecadores, né? Conversava na praça, abraçava todo mundo, né? Passava paz, passava alegria, também não agradou, né? E ele fala: vocês são igual crianças sentadas numa praça, assim, nada agrada. É complicado, né? É complicadíssimo, É né? muito complicado, Leandro. Tem mais um comentário aqui. Vamos lá. Deixa eu tenho sempre que atualizar aqui para não. O Jefferson, né? Se o mundo não gosta de você. Ah, não, essa aqui eu já li. Ah, daí você já foi. Keila, oi, excelente colaboração. Ter fé é agir. Deixa eu colocar aqui para você também. Você vê que o. Aí. Aí. Ter fé é agir conforme o querer de Deus, que só é alcançado com a comunhão diária com Cristo. Isso aí. Bacana. Fê, olha, a gente está com 43 minutos de live e eu quero mudar um pouquinho do assunto. Lá no começo eu falei que eu queria tirar algumas dúvidas minhas e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui ou vai assistir depois, porque depois eu baixo, coloco no YouTube, né? Que Aí o legal. outro coloca, olha, essa live aqui tal, marco quem eu acredito que quem gosta da gente ou quem tem interesse Aham. pelo tema, né? Pelo tema, E entendi. acaba alcançando mais pessoas. Eu queria entender, Fernando, saber que você falasse para a gente algo de você mesmo. Essa passagem, sabe, do Kleber e Fernando, né? Vamos dizer assim, dos palcos, né, da vida do sertanejo, que é um estilo que a gente continua gostando e gosta muito do bom sertanejo, Claro, sem dúvida. para o ministério, né? Eu lembro que você era o Kleber Fernando, aí vocês colocaram o Gustavo, vocês Gustavo. criaram uma nova, um trio, né? Uhum. Aí depois
foram para a igreja e agora o ministério tem a tua palavra. Só esse momento de transição, assim, sabe? Como que você vê isso? Como foi Leandro, acontecendo? a primeira coisa é dizer que é muito difícil você estar num ritmo de vida, você ter uma filosofia de vida, acreditar que aquilo que você faz é o melhor para você. E, de repente, algo que você não consegue explicar. Porque ouvir Deus é uma voz que não fala. Uhum. Não é verdade? Quando você ouve Uhum. Deus falar com você, tem gente que acha que você é louco, porque é uma voz que você não escuta. Mas você sabe que ela está falando. E isso aconteceu lá atrás comigo. E acontecendo lá atrás comigo, eu tomei a decisão difícil de deixar um trabalho de anos, era um casamento. A dupla Kleber e Fernando podia ter continuado. Na cabeça de muitos, até hoje a gente pode voltar a cantar. Uhum. Mas algo sobrenatural aconteceu dentro do meu coração. Uhum. Que é a ação de Deus na minha vida, entendeu? Que me confundiu no começo, confundiu muita gente e ainda confunde. Uhum. Então, se eu falar para você, tem muita gente que julga e não me cabe, não cabe a mim aqui dizer nada para os julgamentos. Mas eu já escutei comentários assim: não fez sucesso no sertanejo, está querendo dar o golpe na igreja, tentar fazer sucesso na igreja. Se tem uma coisa que eu não busco mais, eu já busquei, são os holofotes. Uhum. Um dia eu busquei, Leandro. Eu busquei e alcancei. Uhum. Eu alcancei muitos holofotes. Poderia ter alcançado mais. Uhum. Mas é o que eu digo para você, essa força sobrenatural me fez que eu tomasse uma decisão de parar. E foi difícil para mim, foi difícil para meus irmãos, principalmente para o Kleber, que é a pessoa que a vida inteira esteve em comunhão comigo na dupla sertaneja. E quando eu tomei essa decisão, eu participava de um grupo de oração lá na comunidade Alto do Divino, lá na saída para Farol lá. Uhum. E ali eu comecei a engatinhar na fé novamente. Ali eu comecei a me reaproximar da igreja, dos serviços da igreja, da palavra de Deus, da música cantada, cantando ali o evangelho, a palavra de Deus. E tudo isso foi movendo em mim uma ação, que é uma tomada de decisão. Então, esse encontro com a fé, esse encontro com a palavra de Deus, esse aproximar da existência de Deus mesmo, foi me levando a tomar uma decisão. Até chegar no momento de falar assim, cara, não tem como eu tocar na boate no sábado e tocar na igreja no domingo de manhã. Não tem como. Uhum. Porque isso aconteceu durante um período. A Uhum. gente continuava tocando, fazendo as duas coisas. E aí a gente percebe que a água e o óleo, elas não se misturam. E aí eu tomei a decisão, Leandro, de encerrar o meu período como artista da música sertaneja. Eu não apaguei a minha história, que é uma história muito bonita. Tem gente que fala agora o cara não canta na igreja, nem escutar música sertaneja não escuta mais. Eu ouço boas músicas, independente do gênero. Ouço. E aquilo que é ruim eu filtro. Eu não sou obrigado a escutar aquilo que eu não quero. Cada um escuta aquilo que te traz coisas boas. Sim. E tem música sertaneja que me traz boas lembranças, por exemplo, do meu falecido pai. Aí eu vou deixar de escutar porque agora, oh meu Deus, não. Eu não preciso cultuar certas coisas. Mas eu posso escutar uma boa música sertaneja e também me lembrar de momentos felizes que a gente viveu em família, que a gente viveu em amigos, entendeu? Lembrar dos nossos jogos de futebol, todo ano no meu aniversário que a gente fazia um churrasco e reunia todo mundo para cantar, não era saudável? É gostoso. Até a gente podia fazer isso, né? Esse ano não vai dar, mas ano que vem dá. Em nome de Jesus, Deu a gente vai vontade estar vivo agora. até lá. Então, Leandro, a transição, ela foi lenta e ela foi muito difícil. Machucou bastante, né?
Porque ela é isso, é você tirar aquilo que você, a tua vestimenta, é você deixar cair algumas máscaras também, você despojar, a gente fala muito isso às vezes nas pregações, daquela vida velha que você levava e aceitar um novo que você não sabe como é que é. Muito difícil. Uhum. Porque isso resbala no casamento, no relacionamento com os filhos, aí tem a tua relação financeira, que é muito difícil. Cara, isso aí acabou comigo. Foi muito difícil, de verdade mesmo. E ainda é. Uhum. Hoje eu tenho, até anotei aqui, ó, eu faço uma pergunta, tudo que eu faço eu anoto, né? Tem aqui duas questões aqui, ó. Eu quero, eu preciso, tá vendo? Uhum. Essa tomada de decisão hoje é baseada nesse período de transição. Por exemplo, eu compro hoje porque eu quero ou eu compro porque eu preciso? É onde a gente aprende a administrar certas coisas. É muito difícil, mas a gente tem que aprender. Então, essa transição do Kleber e Fernando para a vida dentro da igreja, ela não tinha um pré-requisito. Eu só vou parar de cantar para cantar lá. Uhum. Eu estava pouco me importando se eu ia cantar na igreja, se ia ter ministério da tua palavra ou não. Eu queria viver aquela coisa mística, viver aquele mundo novo da fé. Independente se eu ia ter um projeto musical lá dentro ou não. Mas daí vem aquela coisa, o dom que Deus me deu, eu vou devolver para ele de alguma forma. E eu comecei compondo. Uhum. Deus foi inspirando, o Espírito Santo vem, ele inspira mesmo. Então eu comecei a colaborar com a minha nova vida e com as pessoas que caminhavam comigo, que eram os mais próximos, com composições. E com o tempo eu fui exercendo um chamado de Deus na música. E hoje isso é diário. Hoje as minhas músicas, elas estão disponíveis para as pessoas, elas já fazem parte de um acervo dentro dessa nossa vida cristã musical e dentro da minha igreja. Então, assim, eu não apaguei a minha história e uso a minha história como testemunho para dizer para as pessoas que, olha, parece loucura, mas hoje eu sou muito mais feliz no pouco que eu tenho em Deus do que antes, quando eu tinha muito, mas talvez estava longe da presença de Deus. Sim. Então isso transformou muito minha vida, muito. E eu digo para todos e testemunho para muitos que estão às vezes na mesma situação. Se tem uma coisa que valeu a pena, foi ter olhado para a luz e visto que tinha um caminho que me levava à luz. E hoje eu estou nesse caminho, estou trilhando. E o meu desejo, como filho de Deus, é o meu encontro com Ele. Tenho o meu encontro com Ele aqui já, que é o não palpável. Mas um dia eu quero estar na presença, conhecer a face dele, em nome de Jesus. Eu luto para isso. Amém. Né? E quero te encontrar no céu também, Leandro. Quero encontrar a galera que está assistindo nós lá. A gente quer, e serão incontáveis pessoas. A promessa é essa, Fê. Fê, ó, tem uns comentários aqui. O Jefferson, né? Santo Ambrósio afirma que a palavra de Deus é a substância vital da nossa alma. Ela alimenta, apacenta e governa. Não existe outra coisa que possa fazer com que a alma do homem viva a não ser a palavra de Deus. É bem isso, né? Nem só de pão vive o homem. É isso mesmo. Aqui, lindo é o agir de Deus em nossas vidas. A Marilu Merico, ela é mãe de uma grande amiga aqui da Luana, que trabalha na Receita Federal. Ela é lá de Ponta Grossa. Olha que legal. E ela tem um ministério, Fernando, um ministério extraordinário, cara. O dia que ela estiver para cá, eu quero que você esteja junto para você ouvir o testemunho dela de como ela também, igual a gente, igual você, igual eu, a gente cantava em palco, sabe? Os primeiros comícios, showmícios da região ali de Ivaiporã, de Ponta Grossa, eles tinham uma banda gaúcha, ela cantava com a irmã dela, e ela contou que não faltava, sabe? Eles tinham uma demanda incrível, ganhava dinheiro, sabe? E ela ouviu uma voz que não parava de falar com ela, que ela tinha que ter um ministério. E hoje ela tem um ministério. O povo chama nós de louco, né?
Mas essa é interessante que você falou isso, né? Teve uma pessoa que falou, estou ouvindo Deus. E daí a outra falou, mas o que que ele fala? Daí a pessoa falou, não, ele só escuta. Ele não fala, ele escuta. Os dois escutam. Bacana, sabe? Mas você sabe que a manifestação de Deus, né, através do Espírito Santo, que é o que nos movimenta, é algo fantástico. E a gente escuta algo mesmo, mesmo que não tenha a voz. Uhum. Porque é algo que fala dentro de nós, a gente fica naquela coisa, será? Vem algo depois e confirma aquilo, aquilo fica se repetindo dentro de você e te leva a agir. E Então, não é assim, coincidência. Hã? Não é, às vezes as pessoas falam, mas isso é coincidência, mas não é. Com o tempo Não, não você é, vê não. que não é essas reafirmações, né? Você fala, não há como ser coincidência. E Né? existem respostas que são tão claras que vêm através de uma terceira pessoa. Aham. E daí Deus Já usa outras pessoas que também, né, estão às vezes à tua volta ou não. Pode ser até um transeunte para confirmar aquilo que ecoa só dentro de você. Aí você fala, não, puxa, é Deus falando mesmo. Uhum. É Deus A, a, falando. a Marilu, estou assistindo faz tempo já, né? Aí ela também comenta aqui, que lindo testemunho, é assim, o trabalhar em Deus em nossas vidas, o seu testemunho, né? Eu falei do testemunho dela. Se Deus quiser, um dia ela mesma vai contar para a gente, porque Que legal. é E meu fantástico, testemunho eu né? tentei resumir aí, tá? Para não ficar comprido. Senão, Tem muita história. que lindo. Aqui a Keila, né? Loucura aos olhos humanos é sabedoria diante de Deus. Fê, eu vou fazer aqui, a gente está quase chegando em 1 hora, e eu sempre faço um joguinho, sabe? Isso eu não contei para você. Mas Vai me quebrar, Leandro. eu trago umas frases aqui, deixa eu colocar Tranquilo. aqui no programa, que é para a gente começa a caminhar para o final, Aham. também para aproveitar mais, tirar algo a mais aí, né, Di? Rapaz, eu gostei desse programinha que você está usando aí, viu? É muito bacaninha, né? Eu chamo ele, Fernando, de aforismos, né? Porque são pequenas frases, né? Aham. Que dão um campo de significado bem grande, né? Para quem gosta de filosofia, sabe que eu acabo tirando isso de um cara que eu gosto de ler bastante, Aham. né? Que é o Nietzsche. E desaforismos é um neologismo, na verdade, uma palavra que não existe, para fazer o contraponto. E você pode responder, sabe? É o que eu falei esses dias, eu conversei com o professor Bruno, meu orientador, né? De qualquer forma. Você pode colocar sua opinião, você pode filosofar, você pode poetizar, criar rima, você pode criar uma melodia para a frase. Você está em aberto, sabe? É. Bacana é isso. Você não tem essa obrigação, vou responder de uma forma ou de outra. Passa ou repassa, vai. Quase. E aqui, ó. Se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens? Eu acho que pela parte racional que nós temos, acontece em nós, devido à desobediência que um dia já teve, a manutenção do egocentrismo. E aí a gente deixa de ter Deus como centro e passa a ter o eu mesmo como centro da minha vida. Então, às vezes, essa ternura em que nós vemos no natural, nós deixamos pelo ego de viver o sobrenatural. E o homem é o único que tem essa capacidade, né? De pensar e agir, né? Com a permissão de Deus, né? Nós somos esses seres que temos essa capacidade pensante, né? E, infelizmente, às vezes, o nosso eu nos leva a deixar de inspirar essa ternura. Eu acho que poderia também ser colocado assim: se toda criança inspira ternura, né? Como que a gente se perde no decorrer do tempo, né, Fernando? Porque a Porque criança, ela está no in natura ainda, né?
ela ainda não tem essa manutenção da questão do ego. Para ela, tudo ainda é belo. Ela ainda vive o natural, né? O sobrenatural está nela. Tudo é belo. Aí vai se corrompendo com os poucos mediante a atitude de outras pessoas. Quando o intelecto dela já consegue filtrar, penso eu, né? Ela já começa a sofrer essas interferências. E aí, no futuro, infelizmente, decisões erradas. E a gente tem ternura, Fernando. Bem, é uma coisa assim que eu percebo muito. Eu não estou falando que a gente não deve ter ternura com os animais, mas você viu aquele episódio lá em que o policial ele pisa na garganta, né, do rapaz, Sim. lá nos Estados Unidos, né? É difícil até de ficar olhando aqui lá. Eu não gosto, não. Aonde vai a humanidade nesse momento? É difícil. Fê, aqui uma outra frase. Para onde nos atrai o azul? Depois eu falo o autor. Para onde atrai o azul? Para onde você é atraído? Rapaz, pode passar essa. Cara, não sei o que dizer, mano. Não sei, porque o azul pode ser subjetivo também, né? Não é só a cor, né? Às vezes você nota, Fernando, andando pela rua, que a gente vê muito azul e também vê muito verde, além do cinza, né? E o azul é algo extraordinário. Eu não sei se você já leu alguma coisa, mas nos escritos antigos, né, a gente tem na nossa cultura ocidental aqueles escritos gregos lá atrás, né, não existia, eles não falavam do azul relacionando ao mar e ao céu. Não tinha, não se falava, né? É estranho pensar assim, né? E hoje em dia a gente olha, hoje está cinza, né? Hoje está para chuva, né? Mas a gente tem um azul lindo e a gente não vê mais, né? Cara, é difícil falar, né? Assim, eu acho que nós estamos vendados, né? Nesse tempo. Estamos vendados. Aí eu acho que tá tudo muito acinzentado, independente da existência do azul, sabe? Eu acho que a nossa vida interior de muitas pessoas, de muitos cristãos, de muitos líderes cristãos, a fala nos faz, às vezes, entender a existência do azul, mas continua tudo muito cinza ainda. É difícil falar para onde atrai o azul, mano. É difícil, né? A gente perde a ternura e a gente perde o olhar, né? É que viver é etc. Cara, é isso mesmo. Viver é uma etc infinita. É um aprendizado diário, é um conhecimento diário, é conhecer a dor, mas depois também conhecer o amor. O etc. é uma oportunidade de recomeçarmos e entender que para alcançarmos o nosso objetivo e a nossa promessa, que é o céu, nós temos que viver a transformação diária. O etc. é infinito, mano. E é um infinito diário também. Bacana, né? É porque às vezes as pessoas, elas viver é isso, viver é aquilo, tal. Não Viver é, não. etc. Viver é mutação, é transformação diária. Lembrando que dentro dessas transformações, nós temos que ter Deus como o centro. Não adianta colocar o eu como centro. Que a gente vai viver esse etc. Se Deus estiver no centro, você vai ver que tudo isso nos levará a um encontro pessoal com Ele. Feira, agora aqui, outra partezinha, né, desse nosso final de live, eu chamo de... Cadê você? Eu vou me aproximar do celular porque eu não enxergo. Você se considera 8 ou 80? Pô, isso não precisa ser no geral sempre. Você se considera entre o 8 e 80, tipo o 9 e o 79? Ou você você é além, assim, eu estou antes do 8, eu estou depois do 80, eu não me encaixo nessas coisas.
como que é o Fernando? Ou você é igual o Raul fala, né? Muda com as circunstâncias, mudam, eu mudo também. Olha, algumas coisas, é o que a gente falou agora há pouco do etc, né? O etc, ele nos leva ao 880. Algumas circunstâncias da vida você destoa dessas duas vertentes, duas pontas da corda. Às vezes, em circunstâncias da vida, a nossa corda tem mais pontas. É igual a corda do sisal. Quando você corta... Oi, voltei. Opa, Alguém ligou para mim aqui, mas eu já desliguei. Opa, foi rápido. Bacana. Fê, tem alguma coisa É que que você eu é parei de te 880? ouvir agora, Leandro. Opa, não. Ó, tá ouvindo? Deixa eu ver aqui. Ouvindo? Você tá me ouvindo? Faz um joinha se estiver me ouvindo. Então Estou tá. te Eu ouvindo não te bem. ouço. Deixa eu só concluir meu pensamento. Já eu vou atualizar para ver aqui. Então, assim, o 8 ou 80 da corda do sisal, quando você corta uma ponta, ela aparece novas pontas. Então, na minha vida é assim. Às vezes, algumas situações me levam a destoar das duas vertentes. E não é que eu mudo conforme tudo muda. Porque senão nós somos só influenciáveis e a gente não tem um ponto em que a gente quer chegar. Mas nem sempre eu sou as duas pontas da corda. Em alguns momentos da vida, eu corto a ponta do sisal ali. Opa, voltou, Fernando. Você está me ouvindo? O Fernando foi. Ele está voltando já. Só reiniciar. Vou perguntar para ele. Vou escrever aqui. Entra de novo no programa. Aí entrou. Oi? Eu vou perguntar em que situação. Agora você está me ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Vou perguntar que eu estava falando aqui antes de você voltar. Qual situação que você lembra? Você fala isso ou aquilo? Né? Esses dias eu me peguei. Eu que me achava fora do 880, eu me achei numa situação em que é isso ou aquilo. Né? Não, Tem hora isso que a gente... tem. Isso aí é... No dia a dia, a maior parte das coisas é 880. Ou você decide pelo sim ou pelo não. Ou você decide pelo pacato ou pelo extremo. Não tem como, tem coisa que não tem como ser morno, tem que ser um ou outro, não tem jeito. Né? Em cima do muro não dá. Não Então, dá. por exemplo, educação dos filhos. Você, Verdade. às vezes, se você tentar ser morno, você vai potencializar um problema porque você quis evitar de ser 80. Então, cara, ou fala baixo ou dá um grito, porque daí no grito você silencia todo mundo e aí você consegue baixar o tom e sair do 880. Mas primeiro, às vezes, a decisão ou é um ou é o outro, não tem jeito. Bacana. Isso para tudo. Fê, ó, aqui a gente entrou nessa questão do um ou outro, né? Ó. Palcos e estúdio. Ou o que você prefere? Ai, cara. Ou 8 ou 80 aí? Não. Aqui vale a sua resposta. Leandro, o estúdio para mim, cara, acho que é um lugar nos dias de hoje onde eu mais me conecto com Deus, assim, sabe? Nas criações, nos arranjos. Eu não sei, é um tempo maior para inspiração, sabe? Mas o palco é aquela coisa do exercer aquilo que Deus escolheu para você fazer. É a oportunidade que você tem de você estar diante de uma comunidade e dizer para as pessoas de que Deus é e de que através do amor dele a vida daquela pessoa pode ser transformada. São duas vertentes.
Eu vou ficar nos 50% aí, cada um. Ah, beleza. Ó, tem mais duas, Fernando. A gente está caminhando para o final, que eu sei que a gente está próximo do horário do almoço. Guitarra ou piano? Eu gosto Piano para mim. demais. Piano, eu gosto de ouvir você tocando piano, sabe? Apesar que você sempre aparece com a guitarra, né? Na É igreja. porque eu não tenho muita escolha, né? Nós somos só em 3 aqui, então é mais fácil carregar na mochila ou nas costas a guitarra do que um piano nas costas, né? Então vamos. Rapaz, eu Mas quero ouvir você tocar. se eu puder executar, é o que eu falo, o processo de criação, o piano ainda é, cara, é maravilhoso. Bacana. Agora, essa última é para dificultar, Fernando. Não, não é Campo não. Mourão. A minha raiz é Piabiru. Tudo que eu construí, a minha infância, as escolas, a minha lembrança maior é Piabiru. Não é uma questão de escolha, né? É uma questão de raiz. Eu amo a cidade de Campo Mourão. A cidade de Campo Mourão já me proporcionou muitas coisas. Eu também criei novas raízes a partir de um determinado tempo da minha vida. Entendeu? Há 7 anos atrás, se eu não me engano, eu fui morar em Campo Mourão. Fiquei um tempo, criei novas raízes. Mas a minha raiz maior, se a gente for colocar dos meus 38 anos, eu tenho aí 7 anos de Campo Mourão e tenho 25 anos de Piabiru. É uma matemática fácil de resolver. Bacana, cara, bacana. Você nasceu lá ou aqui, Fernando? Eu nasci em Campo Mourão, no Hospital Maternidade São José. Ah, eu também. O doutor Moacir e doutor José Augusto assistiram o parto. Rapaz, eu lembro. Eu tava... São José ali é onde é o núcleo agora. Não, onde é? Isso, exatamente. Uhum. Lembro de muita gente daquele lugar ali. Porque o Gustavo também nasceu lá. E aí eu tenho boas lembranças, assim, né? De muitas pessoas, assim, de fatos. Bacana. Fer, tem uma mensagem aqui, e aí a gente vai chegando nos finalmente, uma mensagem do Frei André. Estou assistindo. Parabéns por esse momento de troca de experiências de Deus. Somente uma pergunta para a fé, né, se for possível. O Fer, né? Para o Fer, deve ser. Para o Fer. Se a produção dos meus CDs o ajudou nesse voltar para Deus, se colocar a serviço do reino através do dom da música. Ótima pergunta, Frei. Ajuda, não é ajudou, ainda ajuda. Porque a produção ela é executada naquele momento, mas ela não morre mais. Então, a partir do momento em que você ouve uma canção que você produziu, aquilo te remete ao momento em que você vivia e te traz o presente, o que foi a transformação também para o hoje. Então, não só o trabalho do Frei, mas outros trabalhos que eu fiz neste segmento. Cara, quando você mergulha nas escritas, isso é muito legal, produzir, né? Você mergulha na escrita de um outro compositor e você percebe o que Deus falou no coração daquela pessoa e qual é a mensagem de Deus para você como espectador. Então, quando eu produzo, eu sou um espectador daquela fala de Deus com o outro, né? Então, ajuda muito. Não só ajudou, como ajuda ainda hoje. E eu quero produzir o próximo, Frei. Fernando, esses dias eu estou assistindo a novelinha, não sei se você assistiu aquela novelinha Jesus, da Record, ela passou faz tempo. Aliás, o nosso amigo Ricardo foi figurante. Foi figurante. Foi figurante. Daí eu estou assistindo agora a reprise, né? Eu encontro lá no Google ou no YouTube e estou assistindo. Aí teve um episódio, né? Aquele episódio, né? Do Anjo Gabriel, que ele vem falar com Maria, né? E eu lembrei de uma música que a gente tocava pro Frei. Exemplo de Amor. Aí eu lembro, sabe? Aquele que tudo criou, te escolheu, você não vacilou. Cara, que bacana, cara. Saudade, realmente. Eu tenho que falar pro Frei, a gente fazer um show aqui no Campo Mourão, assim que voltar, a gente puder fazer. Ou se ele vir para cá, Fernando, fazer uma live. Né? O pessoal está fazendo uma live para colaborar. E vou falar, eu acho que o formato dessa apresentação tem que ser um formato simples, em praça pública, para todo mundo ter acesso. Bacana, bacana.
A gente Bacana, reunir para poder falar da experiência de Deus na vida de cada um, e as pessoas que estiverem passando, os transeuntes, aqueles que se sentirem tocados pelo poder do Espírito Santo, parar, ouvir, prestigiar e depois testemunhar. Bacana, Fer. Fer, eu vou falar agora, para a gente finalizar, das pessoas que se manifestaram em relação à nossa prosa aqui, né? Antes, o Silvio Kuboski, ele é lá de Ponta Grossa também, é o nosso churrasqueiro oficial, pai da Luana, né? Silvio, forte abraço. E o Eduardo Segala, professor, ele é gaúcho, é lá professor do Integrado, grande amigo, parceiro. A minha esposa, a Lígia, ela está na casa da mãe dela, mas passou por aqui, curtiu. Rafael dos Santos, grande goleiro de quando a gente jogava futsal na unidade polo. A professora Ana Paula Mansano, ela é de Floresta, mas ela trabalha aqui, professora do curso de Direito, a gente trabalhou junto, bastante, muitos anos junto. O Rafão, eu conversei com ele essa semana, ele é lá do SESC, e a gente falou sobre as novas ações do SESC. Eu acho incrível os trabalhos do SESC, né? E o Rafão também é um cara incrível. Ele me deu 2 projetos. Um é o rumo ao 15% PG, que eu tenho que emagrecer, perder. E o outro é o projeto 6KM, para eu poder correr junto com o pessoal do SESC. Que legal. A Marlene Silva, um grande abraço. A Adriana Rocha, minha prima, é lá de Louisiana. O pessoal do Rotary Verdes Campos, o pessoal do Rotary sempre seguindo aqui, eles participam com a gente tem um projeto na Santa Casa, toda a primeira terça, se Deus quiser vai voltar, na oncologia, né? Eu, Marcelão, canto umas modas caipira e eles fazem um café para as pessoas lá. É incrível, Fernando. Eu quero ir também. Opa, tá convidada. Próxima terça que a gente puder ir, você já está convidado. Iraír de Matos Alves, um grande abraço. Maria Irlane Faria, Marlene Carlos Esplendor, Mariana e Matheus Tavares. A Mariana, a gente se lembra ela do tempo que a gente tocava nas Lotes, a gente conhece há muito tempo. Deferson, que participou bastante aqui. Patrícia Costa, grande Patrícia, eu acho que estão morando em Maringá agora, né? O Romualdo também participou. Milton, grande parceiro nosso. Verdade. E lá teve o Luciano Santana. Cara, e teve 3 pessoas que amaram. A Keila Lenz, a Marilu Merico, que é lá de Ponta Grossa, e a Bruna Kelly de Jesus, que é da sua cidade. Eu não sei se ela está ainda. A Bruna rapaz, isso aí é a voz mais linda que eu já ouvi no planeta. E ela toca... Qual é o instrumento que ela toca? É um instrumento de orquestra. De sopro? Trompa, não é? Ela pode falar aqui se eu falei errado, né? Mas eu acho que ela toca aquele instrumento de orquestra, cara. Tem uma orquestra na igreja lá em Piabiru que é fantástica, sabe? A igreja dela. Rapaz, a Bruna eu desconheço. Eu desconheço uma voz... Eu nunca vi, cara, uma voz tão incrível igual a dela. Porque não é só a beleza de quando externa, mas é a beleza de Deus na voz dela, entendeu? Uhum. Cara, eu também acho. Inteligentíssima. Eu tive o prazer de fazer uma matéria no mestrado como aluno especial, quando ela já era aluna do mestrado. A Lucinéia Macedo, parabéns aos 2, adorei. Professora Lucinéia. Rafael dos Santos aqui, parabéns. Rafinha, né? E, cara, e dizer para você, Fernando, cara, foi incrível essa conversa. A gente teve uma audiência assim, como eu falei lá no começo, essas audiências de Facebook para live, Facebook é uma coisa que as pessoas entram, né, rapidinho, vai passando. É mais o costume, né? Você não difícil você parar, né? Para se aprofundar num assunto assim. Mas a gente teve, cara, uma audiência incrível, né? Pessoas maravilhosas aqui, que além de assistirem, muita gente se manifestou. E muito gostoso, graças ao entrevistado, Fernando. Graças a você estar aqui, você é uma pessoa incrível, obrigado. Leandro, eu fico muito feliz de tê-lo como meu amigo de anos. Muitas conversas sobre a palavra de Deus na van, né? E isso nos enriquece, nos enobrece, né? Faz crescer na fé, né?
o ponto de vista que cada um acolhe o que a palavra está dizendo, as interpretações, e a gente somar tudo isso em prol de uma coisa só, que é estar na presença de Deus um dia, todos nós, e levar outras pessoas para lá. Quero agradecer o convite de estar aqui. Eu fiquei muito feliz, fez da minha manhã uma manhã mais feliz. Ah, que bom. A minha também. E quero dizer que estou à sua disposição, irmão, para o que você precisar. Cara, Por aqui. eu tô feliz, eu tô com meus projetinhos e a gente conversou esses dias, eu conto com o teu apoio. Só mandando um abraço aqui pro Odair. O Odair tá assistindo a gente também. Feição. Feição. Fê, muito obrigado, cara. Um bom apetite aí para você, para sua família. E dizer Obrigado que eu para você estou à também. disposição, cara, para os projetos, né? E quaisquer coisas, é só dar um grito aqui, você sabe, a gente é irmão. Digo mesmo. Até mais, Fer. Obrigado, hein? Obrigado. Deus abençoe quem passou por aqui, quem vai assistir depois de novo. Veja bem o conteúdo, né? Que eu acho que vale a pena, e o principal de tudo, né? Mantenham-se no equilíbrio da fé, né? Que Deus possa aí derramar aí a presença viva do Espírito Santo no coração das pessoas, de suas famílias, e que esse tempo de tribulação possa levar vocês cada vez mais perto de Deus. Que a gente possa tirar o aprendizado desse tempo difícil e ver que realmente existe um Deus, existe essa força que vem do céu, que nos guia, que nos rege, é só a gente estar atento. Então, que não há mal que perdure para sempre, até porque para sempre é só o amor de Deus, é a presença viva de Deus, tudo é dele. Então, Deus é para sempre. Então, eu também desejo que esse tempo de dificuldade possa cessar na tua vida, seja ele qual for, se é doença, se é problema financeiro, se é falta de trabalho, não importa. Mas que através do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que vem prejudicando a sua vida, ele possa derramar aí graça em abundância. Isso serve para você, Leandro, que Deus possa derramar graça em abundância na tua vida e que você possa ser espelho dele na vida de muitas pessoas aí, principalmente nesse projeto teu de estar aqui frente a frente com as pessoas, que através de cada palavra que você venha dizer, tecnicamente mesmo, às vezes, sobre economia, que dentro desse tecnicamente você possa levar aí o amor de Deus para as pessoas. Amém, Fernando. Que Deus nos abençoe e a todas as Amém. pessoas. Amém. Até mais. Valeu.